19. Caminhando com aquele que derrubou o muro, parte 2. Ontem recebi pelo WhatsApp um arquivo com o título Fotos difíceis de ver. Confesso que não abri o arquivo no primeiro momento em que recebi. Só no outro dia, hoje então, pois tinha em mente que poderiam ser imagens chocantes, talvez de pessoas estraçalhadas ou agonizando antes de morrer, e acabei adiando a abertura do arquivo. Só hoje, então, dediquei um tempo para conferir do que se tratava. No final desse texto, dessa reflexão, vou revelar do que se tratava o arquivo. Tem um ditado antigo que diz: pode até ser mentira, mas se for repetido várias vezes, as pessoas podem pensar e até aceitar como verdade. E é bem por isso que acontece, e é bem isso, na verdade, que acontece em relação à palavra de Deus. As pessoas que não a recebem como palavras vindas do próprio Deus, constroem um muro, criam barreiras e não aceitam nada, nem procuram verificar se por acaso não estejam erradas. E vão vivendo nessa ideologia do engano. E o pior é que acabam passando essas informações distorcidas e cheias de dúvidas para outros, tentando convencer a outros, talvez para não errarem sozinhas. Contudo, aqueles que aceitam a palavra de Deus e a vivem, sabendo que isso faz toda a diferença e que ela se torna a base sólida para a nossa vida aqui e na eternidade, Jesus já nos ensinou isso. O que vimos e refletimos na semana passada em Mateus 7, 24 e 19, é um dos textos da semana passada. Hoje, seguimos no texto de Paulo, o qual ele escreveu à comunidade de novos aprendizes de Jesus de Éfeso, e serve perfeitamente para todos nós nos tempos atuais também. Efésios 2, 7 a 10, na tradução da Bíblia A Mensagem, é o nosso texto base para hoje então. Efésios 2, 7 a 10. O texto diz assim: agora Deus nos tem onde sempre quis, tanto nesse mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade, em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele, o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus, e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Vamos por partes. Primeira parte. Agora Deus nos tem onde sempre quis. Lembrem que no capítulo 1 de Efésios, vimos que Deus tem um plano para cada um de nós, e que somente o saberemos se andarmos num relacionamento de profunda intimidade com Ele. Agora, Paulo diz que Deus já nos tem onde sempre quis. Claro que ele está falando isso para aquele grupo de aprendizes de Jesus que estavam comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, que estavam desejosos dessa caminhada rumo ao céu. Pois, aqueles que não têm esse relacionamento ou compromisso com Deus, não estão onde Deus sempre quis. Estão afastados por decisão própria. Eu e você, estamos no centro da vontade de Deus? Estamos onde Deus sempre quis? Ele continua reforçando essa ideia. Tanto nesse mundo como no próximo, Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. Essa frase deixa bem claro que o desejo de Deus é de derramar graça e bondade na vida de todo aquele que aceita caminhar com Ele.
E não é pouco, é derramar, aqui e na eternidade. Percebam que o prazer de Deus não é castigar, como alguns pregadores ou pessoas pouco esclarecidas sobre a verdade gostam de afirmar. Esses acabam semeando medo e pânico. Ao contrário, o prazer de Deus é derramar graça e bondade sobre a vida daqueles que estão onde Deus sempre desejou que as pessoas estivessem. Então, precisamos perguntar: eu e você, estamos no centro da vontade de Deus? A salvação foi ideia e obra dele. Deus sabia que nós, raça humana, não conseguiríamos ficar sem pecar e que esse pecado construiria um muro entre nós e ele. Então, idealizou a salvação da humanidade, de todo aquele que reconhece seus pecados e recebe a Cristo como seu Salvador e Senhor. Portanto, a salvação é ideia e obra de Deus, do início ao fim. Repetindo, a salvação é ideia e obra de Deus, do início ao fim. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele, o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. E que presente! Nada que possamos fazer resolve o problema do pecado. E por isso precisa ficar bem claro que não pagamos nossos pecados, nenhum deles. Todos foram assumidos por Jesus e pagos por ele na cruz. Não tem ação humana ou pessoal nossa nisso tudo. Nada mesmo. Nossa ação é permitir a ação do Espírito Santo em nossa vida, em nosso interior. Não somos protagonistas nessa história. O protagonista é o ator principal no filme ou peça teatral, peça de teatro. Então, para nossa salvação, não fazemos a parte principal. Essa é com Deus. Sei que isso pode ser confuso para você. Para mim também era um tempo atrás. Mas é assim mesmo. Deus assume o papel principal e nos convida a confiarmos totalmente nele, em sua obra redentora. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Se a salvação fosse o resultado do esforço humano, então nós iríamos ficar nos orgulhando e achando que somos melhores do que os outros, ou que somos mais importantes. Pior, que alguns, por pura ignorância de conhecer verdadeiramente a palavra, se acham merecedores. É uma ignorância perigosa, pois afasta a pessoa do centro da vontade de Deus e vivem se iludindo ou seguindo seus interesses próprios, ao ponto de acharem que estão fazendo um favor a Deus. A ignorância é perigosa. Por isso, a verdade é: nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo isso e nos salva. Somos totalmente dependentes do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Se ele não agisse, não haveria chance alguma. Jamais seríamos salvos por nós mesmos. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. Fica clara nossa dependência total em relação a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, desde a criação, pois somos feitura dele. E a ele nos unimos nessa obra grandiosa. Uma vez que recebo a Cristo como meu Senhor, admito minhas fraquezas, me arrependo de meus pecados e confio minha vida em suas mãos, onde ele me guia através do Espírito Santo. Então, e só então, passo a colaborar nessa obra redentora de Cristo. Uma vez que acertei minha dívida eterna com ele e me submeto ao seu senhorio, e passo a andar no centro da vontade de Deus, a partir desse momento, colaborarei na obra redentora. O mesmo acontece com cada pessoa. Com isso, as pessoas vão perceber as mudanças que aconteceram em meu interior e que isso está transbordando para a minha vida exterior,
a tal ponto que elas passam a se questionar e a desejar a mesma transformação para a sua vida. E então auxiliaremos ao Senhor na obra graciosa da salvação. Primeiro, preciso resolver o meu problema pessoal com Deus. Permitir que o muro da separação seja removido. E então poderei auxiliar na boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Falar ou compartilhar com outras pessoas, testemunhar e admitir o muro que eu havia construído através de meus vários pecados, mas que por pura graça e misericórdia, Deus removeu completamente através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Esse testemunho pode auxiliar outras tantas pessoas, a refletirem sobre seus muros e desejarem que Deus os destrua. E nessa vida acontecerá grandiosa obra redentora. Por que grandiosa? Uma das razões é porque nossos pecados são muitos e o muro é enorme, é grande realmente. Contudo, não para Deus. E mais uma vez, só Ele tem o poder de destruir o muro de nossos pecados e nos levar à redenção eterna. No início dessa reflexão, falei de um arquivo que demorei para abrir, pois achei que se tratava de algo pesado, indigesto ou que não seria legal de ver. Contudo, depois que me encorajei, olhei e percebi lindas imagens de lugares paradisíacos ou situações inusitadas, únicas, sem igual. Então percebi como estamos sendo treinados por todos os lados a só vermos as coisas de forma negativa, pesada e que possa nos desanimar. E assim é em relação à fé. Se olharmos para as igrejas, as instituições e a religiosidade, na maior parte do tempo dá medo. E por isso muitos se afastam. Acontece que viver com Jesus vai muito além da religiosidade. É vida espiritual pura, baseada nele e em sua palavra. Na semana que vem, continuamos nossa reflexão nesse ponto de Efésios. E então, amigo ouvinte, como é a sua experiência com Deus? Já permitiu que Ele quebrasse o muro de pecados em sua vida e tenha andado num relacionamento íntimo e profundo com Ele através de Jesus Cristo? E tens testemunhado a outros sobre essa mudança radical? Tem andado com Deus em seu ritmo e o auxiliado nessa grandiosa obra da redenção eterna? Reflita sobre isso nesses próximos dias e responda a Deus na tua intimidade a cada uma dessas perguntas. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por teres derrubado o muro que me separava de Ti e do Pai Celeste. Me ajuda a perceber meus erros, meus pecados e me dê forças para continuar a caminhar eternamente contigo. E agora que já sou Teu e estou nesse relacionamento íntimo e profundo com o Pai através de Ti, desejo auxiliar nessa obra redentora. Sei que a obra é Tua, eu só a ajudo, compartilhando com os demais o quão miserável sou e quão amoroso o Senhor é. Louvado seja seu santo nome. Amém. Procure congregar em uma comunidade de fé que lhe instrua e lhe ajude nessa caminhada. Não se contente com menos do que isso. Deus o abençoe, o conduza pelo seu caminho. Na próxima semana vamos continuar a refletir sobre esse livro maravilhoso, essa carta maravilhosa de Efésios.